Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda aula de polímeros e cerâmicas. Eu sou a professora Luciane e vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa disciplina de polímeros e cerâmicas. E hoje nós vamos falar então sobre algumas variáveis importantes para a fabricação e para a determinação então das propriedades dos polímeros e que interferem principalmente nos processos de extrusão, coextrusão dos polímeros, que são processos de fabricação e conformação, ok? Então, a temperatura, ela é uma variável muito importante na fabricação de objetos e produtos poliméricos, né, derivados aí de polímeros, certo? Como, por exemplo, potes plásticos, sacos plásticos, qualquer substância, qualquer produto que vá se fabricar, né, a partir de polímeros, que vai exigir algumas conformações, extrusão, sopro, conformação, enfim, a temperatura é uma variável muito importante, porque as temperaturas elevadas, elas podem comprometer totalmente a fabricação, né, da estrutura da peça, né, comprometer a peça como um todo, porque elas comprometem a estrutura da molécula do polímero. Tá? Os assuntos a serem trabalhados nessa aula serão as técnicas de conformação dos materiais poliméricos, a moldagem por extrusão, a coextrusão, sopro e suas aplicações para filmes e elastômeros. Vamos lá então, pessoal. Bom, vou falar um pouquinho sobre a transformação dos polímeros. A indústria de polímeros é uma indústria de transformação. Então, nós temos basicamente, né, a matéria-prima, que são as substâncias poliméricas, né, na forma de PETs, na forma de pallets, né, de pellets pequenos, em que elas são derretidas e são conformadas por diversos tipos de processos até se transformarem em produtos. E por isso, cada processo ele deve respeitar principalmente as propriedades dos polímeros. E as principais propriedades que nós devemos saber, né, em relação aos polímeros são a pressão e a temperatura, que são usados nos processos de transformação, a transição vítrea, que é representada pela letra, né, pelo símbolo TG, T maiúsculo de temperatura, G de glass, T glass, né, temperatura de transição vítrea, onde as cadeias amorfas, que são cadeias sem forma, ganham mobilidade e elas são então transformadas em cadeias diferentes, né? A forma delas é transformada. Então, logo depois da temperatura de transição vítrea, então o polímero ele pode se decompor mediante a alta temperatura. Então, ele é a temperatura que vai se iniciar a deformação, né, do polímero. TM, que é a temperatura de fusão cristalina, onde as cadeias cristalinas, né, elas ganham mobilidade. Então, as estruturas, elas podem ser estruturas amorfas ou estruturas cristalinas, né, ou polimorfas. As cadeias cristalinas, elas são cadeias, assim, em que elas possuem uma estrutura rígida, uma estrutura ordenada, é típica de um cristal. E com essa temperatura, né, de mobilidade, TM, na verdade, TM, né, significa temperatura de mobilidade, as cadeias, né, as formas cristalinas presentes na cadeia, né, carbônica, na cadeia do polímero, elas ganham mobilidade e se transformam, então, nos produtos que se desejam fabricar, certo? Alguns estudos são realizados para analisar o comportamento dos polímeros, né, como, por exemplo, a temperatura, né, a TG, né, que é utilizada, né, a TG e análise térmica diferencial, DTA. TG é
termogravimetria. TG significa termogravimetria, e ela estuda a mudança, né, do polímero, a decomposição do polímero frente à temperatura, alta temperatura. Ela é realizada num equipamento chamado equipamento, né, de análise termogravimétrica, certo? E daí então o material ele é submetido a uma alta temperatura. É um equipamento que possui um forno e uma balança ultrassensível, em que a variação da massa daquela substância é analisada em função, né, da alta temperatura, onde pode haver a perda de água de cristalização e também as etapas, né, de transição vítrea, de temperatura de mobilidade, tá? Em que são analisadas essas substâncias. E análise térmica diferencial, que é a DTA, que é uma transformada, né, uma operação matemática que faz uma transformada da curva termogravimétrica. A termogravimetria, ela gera um gráfico chamado termograma, tá? Termograma, em que vai apresentar, então, a variação da massa, tá? Em função da temperatura utilizada lá na termogravimetria. Tudo bem? Então, esse aqui é o termograma, está exibido depois da decomposição térmica dos materiais submetidos à análise termogravimétrica. Então, nós temos aqui, nesse eixo, nós temos a massa em miligramas e a temperatura em graus Celsius. A temperatura do equipamento, ela pode chegar até 800 graus Celsius. E a massa, ela é uma massa muito pequena, porque a análise essa análise, ela é muito sensível. Então, normalmente, são feitos, feito uma balança, né? É uma balança que está acoplada ao equipamento, né? Então, é feito uma pesagem de uma quantidade bem pequena, uma amostra assim bem pequena, mais representativa daquela substância. Normalmente, nós temos aqui, né, daí ela é submetida, então, à análise termogravimétrica. À medida que vai aumentando a temperatura, ele vai exibindo uma curva. Então, nós temos aqui várias curvas padrão, né, para vários tipos de materiais, como, por exemplo, o PVC, o PMMA, LDPE, PTFE, que é o Teflon, e o PI. Então, por exemplo, para o PVC, nós temos aqui a temperatura, né? T17 é aqui, é onde ela começa, e nós temos a temperatura de transição vítrea, né? Aqui em torno de 250 graus. A temperatura de transição vítrea é quando ela começa a decair, essa curva começa a decair. Só que observem que o PVC, ele tem um platô, e daí ela começa a decair de volta, justamente por causa da composição química desse material. Por exemplo, o polimetacrilato, né? Polimetacrilato de metila, ele tem uma transição vítrea aqui entre 300 graus Celsius e ele decai. E daí aqui, então, é a temperatura final de quando já ocorre toda a decomposição térmica, né, do material. Então, normalmente, essa curva, né, chamada termograma, ela é analisada, né? Então, nós temos ali várias substâncias que são padrão. Mas, na termogravimetria, a gente pode analisar vários tipos de substância, vários tipos de material, inclusive materiais, assim, que são estudados, por exemplo, compósitos, materiais, assim, diferentes, né? Porque justamente é o comportamento desses materiais, né, frente à alteração de temperatura. Normalmente, essa análise ela é feita a uma temperatura bem alta, né, pela termogravimetria, e usa-se, então, um gás inerte ali na balança, né, justamente para evitar o contato dessa amostra, né, com o meio, e para que também o oxigênio
das vizinhanças, né, interfiram na amostra. Então, por isso que é utilizado em meio de gás inerte, né, nitrogênio. Ele é queimada em nitrogênio, né, dentro do forno, e daí o nitrogênio ele é um gás inerte, né, e vai fazer com que haja a queima completa ali da substância. Existem substâncias, por exemplo, quando você quer estudar, você não sabe o que é, então você vai analisar o comportamento térmico. Muitas substâncias, quando ela apresenta alguma quantidade de água, né, na molécula ou na constituição química dela ali misturada, né, ela pode apresentar alguns platôs e depois então ela começar a se decompor, sabe? Então isso é muito característico, por exemplo, quando você quer estudar uma amostra de asfalto, que tem alguma quantidade de água ali misturada. Então, normalmente você observa vários andares, assim, vários platôs, degraus, né, nessa curva termogravimétrica. Bom, aqui nós temos uma representação da análise térmica diferencial, ou DTA, que é um tratamento, né, matemático que se aplica então à termogravimetria, onde nós vemos aqui a temperatura de transição vítrea de um material. Nós temos dois ciclos, o ciclo exotérmico e o ciclo endotérmico, e a variação de temperatura. Então, a DTA, ela apresenta esses dois ciclos. A TG, ela vai apresentar somente a decomposição, tá? A DTA, ela vai apresentar, né, os estágios de cristalização, fusão, tá? De cristalização, por quê? Porque ele vai simplesmente diminuir a mobilidade das moléculas, né, das partículas dentro da estrutura, e a fusão, então, é quando o material ele se funde. A oxidação, né? Quando é sem oxidação, então essa curva é reta, e sem oxidação, e a decomposição, onde nós temos aqui, né, uma decaída, né, de toda essa curva. A DTA, ela demonstra a variação de energia e temperatura em que ocorrem alguns fenômenos físicos e químicos com o polímero, tá? Então, normalmente, quando se quer observar esses processos de cristalização, fusão, oxidação, também se usa a DTA. Tudo bem? Inclusive, na curva de TG, é possível fazer análise da DTA também, né? Esse tratamento, né? E você vai ter duas curvas simultâneas. Você vai ter a TG e vai ter a DTA, junto com a TG. Que daí você pode observar todos esses processos que acompanham ali a decomposição do material. O processo de cristalização dos polímeros, ele é caracterizado principalmente pelo ordenamento das cadeias aleatórias, né? Porque normalmente um polímero, ele tem a estrutura definida, tá? Só que muitas vezes essa estrutura ela é definida, só que ela está amorfa, ela não tem uma forma definida. E a cristalização é o processo em que vai haver, então, o endurecimento, o enrijecimento dessas ligações e vai fazer com que haja o alinhamento e orientação da estrutura, tá? Fazendo então a formação de esferulitas, que são essas estruturas aqui, pequenas esferas que a gente vê, né, no microscópico, se você for observar, você vai ver que alguns polímeros, né, quando eles cristalizam, eles vão apresentar essas estruturas, né? Isso é devido a algumas interações secundárias entre as cadeias, né, que são aquelas ligações, interações intermoleculares, e também eles formam esse micélio de borda aqui, são essas limitações, essas limítrofes aqui, sabe? Que são nas bordas, esses são os pequenos micélios. E também existem estruturas variadas, né? Tem estruturas de materiais assim que elas apresentam desenhos diferentes, mas todas elas basicamente elas cristalizam apresentando uma certa ordenação, né? E isso altera as propriedades do polímero,
polímero, principalmente no quesito de densidade e propriedades mecânicas. Alguns polímeros, né, quando eles são enrijecidos, eles perdem em propriedade mecânica, por exemplo, né, tração. Se você quer tracionar, ele vai se quebrar, né? Ele vai sofrer a quebra muito rápido, então ele vai ficar frágil, tá? Então ele vai perder um pouco em tração, né? Na propriedade de tração, de deformação. Tá? Aqui nós temos o desenho, né, que é uma microestrutura, né, onde são apresentadas essas regiões aqui, enquanto ele está se formando, né, muitas vezes a estrutura está cristalizando, e existe aqui uma região com elevada cristalinidade, onde são as regiões mais, onde você percebe já o ordenamento, né, das moléculas do polímero, formando assim linhas, né, como a gente viu no slide anterior, e até mesmo aquelas esfirulitas, né? E também aqui, essa região onde você vê, parece uns babadinhos, assim, parece é interessante de você ver, assim, é interessante, é bonito você ver isso no microscópio, porque você vê bem definido, assim, algumas regiões, elas parecem bem limitadas, bem diferentes das outras. Essa região aqui, ela é característica de regiões amorfas, né, de moléculas de estrutura amorfa. O que é amorfo? Amorfo é aquilo que não possui forma definida. Então, por exemplo, essa parte aqui já é uma região de cristalino. Uma característica, né, das regiões com alta cristalinidade é que ela possui um ordenamento. Tá? Ela vai possuir um ordenamento das estruturas ali, é como se fosse um cristal mesmo. Cristal, ele é ordenado. E região amorfa, no caso, ela não possui forma. Então, normalmente, alguns polímeros, eles começam a ficar assim, depois eles vão se formando. É isso que a gente observa no microscópio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os processos de conformação dos polímeros, que são os processos pelos quais são obtidos alguns dos produtos, né, que nós conhecemos no nosso cotidiano. Então, eu vou falar primeiro do processo de extrusão. Bom, a extrusão é um processo em que o polímero é forçado, né, forçamos, né, a passagem de uma forma contínua de uma massa polimérica fundida ou viscosa por um molde com extremidade aberta. Ela é muito usada na obtenção de tubos, placas e filmes, tá? Então, normalmente a extrusão é quando você quer, você tem um processo contínuo, né? Por exemplo, um cano PVC. Quando você vai comprar um cano numa loja, né? Você vê que muitas vezes ele é muito comprido, ele é muito longo, né? Ou até mesmo fios, assim, os fios, né? Cabos, assim, eles são muito longos. Então, normalmente, o processo de produção desses materiais é um processo de extrusão, onde você tem a matéria-prima, que ela é colocada dentro de um local onde ela é fundida, né? E ele vai passar, então, por é igual é igual quando você vai fazer biscoito, tá? Ou macarrão, né? Ou então quando você vai moer carne, a carne passa pelo buraquinho do moedor. Então ele vai formar então um fio, né, um longo de acordo, lógico, né, com a especificação do produto. Então, por meio desse processo é possível se obter tubos, né, filmes, placas, fios, vários produtos é possível obter por esse processo. E porque ele é contínuo, né? Então você vai determinar ali o tamanho que você quer, né? Ou você fabrica em uma grande quantidade, daí a pessoa que vai adquirir, ela corta, enfim. É um processo contínuo. A extrusora, ela funciona da seguinte maneira, tá? Então, ela tem, vou pôr aqui minha imagem aqui embaixo, né? Então, ela é mais ou menos assim, tá? Então, você tem aqui, né, um canhão, né, ou cilindro, uma rosca e a matriz, né? A matriz é que vai determinar, então, se você quer por exemplo, um cano, né? Um cano de PVC. Se você quer um cano com diâmetro maior ou diâmetro menor,
tá? Então, ele vai determinar o tamanho, né, o diâmetro do seu produto, né? Então, ele é colocado, aqui nós temos a alimentação, né? E esse processo todo, ele vai sendo moldado aqui dentro, né? O plástico, a matéria-prima é colocada, né? Dentro por essa entrada aqui, né? Nós temos a entrada e ele vai girando, como se fosse um moedor de carne mesmo, sabe? Ele vai girando e daí aqui, né, ele vai sendo moldado, ele é aquecido, tal, né? É um parafuso e ele sai por aqui, né, da forma que é, de acordo com as especificações do produto. Então, a extrusora, ela é caracterizada, então, pelo movimento de uma rosca que fornece energia, né? Energia térmica, energia mecânica para formar, então, um polímero ou o produto que você quer, né? Que é pelo acoplamento de placas de aquecimento adicionais. Então, o que vai acontecer? Você vai ter ali o processo contínuo, né? Você vai colocando a matéria-prima e vai saindo do outro lado. Então, essa é a extrusora, o processo de extrusão, tá? O nome desse processo é extrusão. No caso, nós temos ali a região de alimentação, que eu mostrei para vocês, que é a entrada do polímero, a região de plastificação, que é onde ocorre a compressão e compactação do polímero, a região de compressão de saída do material para a matriz e o resfriamento e solidificação, que ocorre também ao final, porque senão o produto ele vai sair mole, né, quente ali, e ele não vai manter a forma que você deseja, né? Aqui nós temos um link, vou pedir, né, para que vocês copiem, né, esse link e colem lá no Google, né, de vocês, lá no computador. E aqui tem um videozinho com um processo de extrusão, tá? Que mostra, assim, como que funciona, né, uma máquina, uma extrusora na prática, ok? Então, nós temos outro processo também que é a coextrusão, onde é um processo em que 2 ou mais polímeros, eles são submetidos à extrusão de forma simultânea, formando camadas diversas. Normalmente, esses produtos, né, eles são produtos, é muito aplicado a produtos laminados, onde você possui cores, texturas diferentes, alto brilho. Normalmente a extrusão é feita em aparelhos diferentes e a junção, né, é feita posteriormente, seguida por cilindros de pressão, resfriamento e bobinamento. Então, nós temos aqui, né, por exemplo, nós temos uma embalagem, né, embalagem Tetra Pak, né, Tetra Pak é o nome do fabricante, mas uma caixinha de leite, por exemplo. Nós temos uma camada de polietileno, uma camada de papel, uma camada de polietileno, uma camada de alumínio e outra de polietileno. Então, essa embalagem aqui é o tipo da embalagem, né, que a gente utiliza para condicionar alimentos, como leite, massa de tomate, achocolatados e outras cositas mais assim que a gente gosta, né? E que se você for abrir, for desfolhar toda aquela superfície ali da caixinha, né? Você vai observar que tem vários materiais ali agregados. Por isso que a embalagem, né, de leite, ela ainda é complicada para se fazer a coleta seletiva, porque ela tem muitas coisas juntas, muitos materiais juntos ali. E elas são excelentes para você utilizar como isolante térmico. Eu já ouvi falar de muita gente que faz isolante de cano, né, de água, com caixinha Tetra Pak, ou isolante de teto, ou isolante acústico, isolante térmico, até mesmo em telhados, né, para isolar do calor ou do frio, né? Bom, outro tipo de moldagem muito conhecida também é a moldagem por sopro, onde nós temos uma extrusão, né, com um pequeno núcleo chamado parison,
um núcleo soprado, né? Que ainda quente, ela tem assim, ela é formada, né? A embalagem é formada dentro de um molde. Normalmente, esse tipo de embalagem, né, esse tipo de extrusão, né, por sopro, ela é muito utilizado quando se quer, assim, um produto, ó, com desenhos, com padrões, assim, diferentes, como é o caso aqui dessa garrafinha, ó. Observem que ela tem um desenho aqui em cima, né, que é em relevo, daí aqui embaixo ela é de outro jeito, ó. Então, para você fazer uma extrusão, né, normalmente aquela extrusão contínua, não é possível, porque ela não ia sair com todos esses desenhos. Normalmente, quando você vê um pote assim com desenhos, com superfícies, com ranhuras, etc. e tal, ela é feita normalmente dentro de um molde, ou parison, né, um molde chamado parison, que ela tem assim um padrão, né, e daí é feito então o sopro do polímero ali dentro e depois ela é desmoldada. Então é muito interessante esse processo, né, que é justamente assim para garrafa, para efeitos, embalagens assim com efeitos visuais, assim, sabe? Onde você quer um design diferente, um efeito diferente, né, uma coisa diferenciada no seu produto. A moldagem de sopro, ela tem algumas características, algumas etapas, né, que são características desse tipo de moldagem. Por exemplo, um tubo, ele sofre extrusão entre as metades abertas do molde, tá? O tubo é cortado quando o comprimento desejado é atendido, né, atingido, e o molde se fecha. O sopramento do tubo é realizado e a pressão do ar é mantida até o resfriamento da peça para que o molde seja retirado. Então, ele é soprado ali dentro, né? E depois, então, ele é cortado, tá? E daí o molde se fecha. Daí depois, então, que ele atinge o formato, ele é resfriado e o molde, então, é retirado. Porque se você retirar o molde quente, vai grudar, é igual o bolo, né? Igual o bolo. Você vai fazer um bolo, você precisa esperar esfriar o bolo para desformar, senão vai grudar no fundo. Não dá certo, né, gente? Então, para quem faz bolo, fica a dica. Bom, nós temos também outro tipo de extrusão que é aplicada a filmes e elastômeros. Como que isso é feito, né? Normalmente, esse processo é um processo de balão, né? Esse é muito utilizado para sacos plásticos, sacolas. Normalmente, ele é feito assim, um processo balão. O polímero, ele é expandido, né? Por sopro, formando uma bolha que será achatada e bobinada. Então, muitas vezes ele é também feito, né, o alongamento, né, onde são organizadas as moléculas, e também existe o aumento da resistência mecânica desse material. Então, observem que nós temos aqui uma bobina, né, e ele vai sendo alongado, então. Normalmente, para os elastômeros, são utilizadas placas de borracha, né, cortadas e misturadas a enxofre e aditivos que reforçam as propriedades mecânicas. Para isso, é utilizada uma extrusora adaptada para tracionar a saída e estirar a borracha. O processo de vulcanização, né, que é a adição do enxofre, ele é muito utilizado para aumentar as propriedades, para melhorar as propriedades mecânicas da borracha. Tá? A borracha natural, ela era feita, né, como que era feita? Ela era queimada, né, para ficar pretinha. Por quê? Porque daí aumenta, então, o teor de enxofre. E daí, por isso que essas borrachas, elas, né, são mais aplicadas, assim, a usos em pneus, em solados, por exemplo, solados de calçados, né?
Então ela é muito utilizada porque ela tem sola de pneu, né, muitas vezes tem bota, assim, com sola de pneu, assim, para você aquela que dura um tempão. Acaba a parte de cima do calçado e o pneu fica, né, o solado fica. Então ela é utilizada, né, nessa parte de extrusão, né, de elastômeros. Elastômeros são elásticos, né, borrachas, produtos assim que possuem elasticidade, tá? E a vulcanização? Bom, a vulcanização, já comecei a dar um spoiler para vocês, né? A vulcanização, ela foi o processo inventado por Charles Goodyear, lá em 1840. Esse nome lembra alguma coisa, né? Goodyear lembra pneu, né? Então, ele que começou, então, fazer o aquecimento da borracha, né, com enxofre, na presença de catalisadores, que vai deixar então a borracha, né, né, mais escura, né, e vai fazer com que as ligações, né, daquela estrutura do látex, elas comecem a se entrecruzar, formando pontes entre as cadeias poliméricas. Então, isso vai fazer com que haja o cruzamento das ligações poliméricas, aumentando a resistência mecânica dessa borracha. Por isso que esse tipo de produto é aplicado, então, em pneus, em produtos assim que exigem alta resistência, mas os pneus são os mais famosos. Então, nós temos aqui, né, a molécula, né, do cis-1,4-poliisopreno, que é a borracha, né, mais o enxofre. O enxofre, pode ver que ele forma um anel, né? Ele, assim como o carbono, ele também pode formar anéis. Só que esse anel aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enxofres. Esse aqui é um anel octógono, né? De enxofre, né? Então, nós temos aqui um anel de enxofre, né, que vai se agregar, então, a essa estrutura. E observem aqui, ó, as pontes de enxofre. Então, ele vai formar ligações entrecruzadas nessa molécula aqui. Aqui está a molécula principal, né, a molécula aquela ali. Então, o que, que vai acontecer, né? As ligações, elas são quebradas e os enxofres, eles vão entrar ali no meio e vão formar esse entrecruzamento e vão fazer, então, com que aumente as propriedades mecânicas, ali melhora as propriedades mecânicas e resistência ali da borracha. Bom, alguns benefícios, né, da borracha, da vulcanização para a borracha, né? A borracha não vulcanizada, ela é uma borracha mole, com rompimento fácil quando é esticada. Então, por isso que você não pode utilizar um tipo de borracha dessa para pneus, né? Então, a borracha vulcanizada, descobriu-se que com o processo de vulcanização, foi obtendo-se maior resistência mecânica, maior resiliência, enfim, da borracha. Por isso, então, foi uma grande revolução, né? E para a aplicação desse tipo de produto, principalmente em pneus e alguns outros produtos que exigem muita resistência. Bom, para mostrar um pouquinho como que funciona o processo, né, de bolha, né, de formação de garrafas, tem um vídeo aqui, tá? Um link desse vídeo que eu sugiro que vocês coloquem no Google, também é do Shutterstock, e daí assistam, né, esse vídeo que vai mostrar para vocês como que é feito esse processo, tá? E também nós temos esse aqui da coextrusão de plásticos, né? Onde nós temos esse vídeo aqui e nesse tempo, né, nessa minutagem aqui, você vai encontrar o processo de coextrusão, vai perceber, assistir, né, o processo de coextrusão dos plásticos. E também nós temos um outro videozinho que mostra a
moldagem por sopro. Então, é só copiar todo esse link aqui, todo esse endereço, tá? Inserir lá na sua barrinha de busca, dar um Enter, tá? E que você vai assistir a esses vídeos que são do Shutterstock, ok? Bom, para finalizar essa aula, vamos resumir um pouco os conteúdos que a gente viu. A gente estudou um pouco sobre extrusão, né, que é a extrusora, que é o equipamento que faz a extrusão dos polímeros, ela funde a matéria-prima, né, do polímero ali, os pellets, né, e comprime o polímetro. E ela possui um cilindro e um parafuso, né, ou estilo de uma rosca, que vai fazer com que o processo, com que o produto saia do outro lado formadinho, bonitinho, e é um processo contínuo. Tá? Então, você pode obter diferentes comprimentos e diâmetros de acordo com a regulagem ali da extrusora. O processo de coextrusão é aquele que faz a fusão e extrusão de vários materiais em multicamadas, formadas então por materiais diferenciados, como é o caso das embalagens de leite, né? As caixinha de leite condensado, caixinha de molho de tomate, enfim, essas embalagens que possuem várias camadinhas assim, né, para a formação. E também nós temos o processo, né, vimos o processo de moldagem por sopro, que utiliza o ar comprimido, que expande um produto, né, expande ar dentro de um molde para formar produtos diferenciados, com formatos diferenciados. E também, né, a transformação de filmes e elastômeros, muito utilizados para a fabricação de filmes plásticos, pneus, né, etc. E também o processo de vulcanização, que é o processo de aquecimento da borracha com enxofre e catalisadores, permitindo a criação de ligações entre as cadeias de polímeros, criando pontes que otimizam as propriedades físicas e químicas. Então, nós vimos que a vulcanização é feita na presença de enxofre, naquele anel de enxofre, né, com 8 átomos de enxofre, e essa reação, ela vai propiciar, então, o entrecruzamento das cadeias, né, lineares, e aumentando a resistência da borracha, né, e por isso a borracha vulcanizada é utilizada para aplicações, assim, bem fortes mesmo, como é o caso dos pneus, né, pneus de automóveis, de caminhões, tratores, né, e foi inventado por Goodyear, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo e continue com a gente, porque nós temos mais polímeros e cerâmicas, ok? Até mais!